Você tem tido dores de cabeça, no corpo, dores de garganta, uma fadiga quase inexplicável? Sente fraco, indisposto, mesmo depois de dormir por horas significativas? O que você não imagina é que este quadro está diretamente ligado ao estresse e que pode ser uma doença chamada fadiga adrenal. Mas nada de entrar em pânico, porque a sua consulta já vai começar e quem vai tirar as suas dúvidas de um jeito saudável é o endocrinologista e nutrólogo, presidente da Sociedade Brasileira para Estudos do Envelhecimento, diretor da Sociedade Brasileira de Medicina Estética e do Centro Integrado de Prevenção do Envelhecimento, que é o Dr. Vilmar Acúcio. Nossa, que currículo! Obrigado por ter vindo. Tá bom, Vilmar, fica à vontade, está na sua casa. Eu nunca ouvi falar nessa doença, fadiga adrenal. É uma doença que quase ninguém conhece. Acho que muitos médicos não conhecem. Médicos também? É. Meu Deus. Agora, está mais presente na nossa vida do que a gente imagina, porque esse tipo de sintomatologia, acho que todo mundo tem. É, de fato, porque... Como é que a gente pode definir isso? Como é que dá para diagnosticar isso? De fato, ela faz parte de um guarda-chuva maior que chama síndrome de fadiga crônica, onde tem um monte de situações em que deixam a pessoa fadigada cronicamente. Uma das causas, explicações para esse quadro é a fadiga adrenal. E tem como interesse particular é que pode ser tratada de um jeito um pouco diferente do que o resto da síndrome de fadiga crônica, né? Então, ela tem algumas particularidades que é muito legal a gente falar sobre ela. Mas é um quadro que não é típico, né? Você falou coisas que... Uma gripe dá tudo isso que você falou, só que passa rapidamente. Passa. Nesse caso, esses sintomas têm que durar meses, né? 6 meses pelo menos, para você... E não ter nenhuma outra doença diagnosticada, uma anemia, um problema de tireoide, alguma coisa que também pode dar isso, para você começar a pensar que tem algo mais e que às vezes erroneamente é pensado como só psicológico ou só cansaço. A sintomatologia é essa que eu falei ou tem mais alguma coisa para se agregar a isso? Tem algumas coisas que são um pouco mais características da fadiga adrenal e não dos outros tipos de fadiga. Por exemplo, você se levantar de repente e ficar tonto. Você ter queda de açúcar comprovada depois de uma situação de estresse físico ou emocional. Você ficar muito cansado após fazer exercício. O exercício, ao invés de te relaxar, ele te deixa mais cansado ainda e por muito tempo. Você não era alérgico e ficou alérgico, ou você era alérgico e percebe que as suas alergias estão piorando. Porque são todas... O que é a adrenal? É uma glândula que produz basicamente 2 tipos de hormônio. O cortisol, a nossa cortisona, e hormônios masculinos, né? Testosterona. Testosterona, uns nomes mais difíceis, androstenediona, alguns palavrões médicos aí, né? Que tem mais importância essa parte do hormônio masculino na mulher, né? Porque o homem já faz muita testosterona pelo testículo. Então, o que a cortisona faz? Ela ajuda a manter a pressão, ela ajuda a manter o açúcar no sangue, ela ajuda você a não ser alérgico, né? Quando a gente está alérgico, toma cortisona, né? Isso. Então, quando você está com a tua adrenal, ela não chega a entrar em falência. Existe uma doença que dá falência da adrenal, chama doença de Addison, é muito rara, é associada a HIV, tuberculose, é outra situação. No caso da fadiga, é uma glândula adrenal meio que batendo pino. Ela trabalha, mas não trabalha tão bem. Então, tudo que a cortisona faz de benéfico, né? Porque a gente sempre pensa em cortisona do lado errado, excesso de medicamento. Eu acho uma bobagem isso. Tem um lado bom da história, né? Tanto na minha vida. Então, tudo que ela faz deixa de ser feito bem feito. Então, a história do cansaço, das dores articulares, da sensibilidade às infecções, mas, de novo, tudo que eu te falei, um monte de outras coisas dão. Então, se o médico não tiver conhecimento dessa entidade, não parar para pensar, né? Porque a medicina hoje, né, tá muito voltada aos exames. Os exames estão todos normais, a gente fala, não, está tudo bem com você. Não, mas eu estou cansado, eu tenho dor de cabeça, eu continuo me sentindo mal. Não, mas seus exames estão normais, né? Às vezes é difícil o médico assumir que tem algo mais, que não tem um nomezinho lá no exame de laboratório,
que tem algo mais que talvez dê para ser ajudado e que você não consiga definir tão claramente uma doença como anemia, pneumonia, né? Mas que o paciente está falando que ele está sentindo mal, né? Hoje, o diagnóstico não é mais dado pelo médico, é pelo laboratório. E isso é uma coisa que me incomoda, porque muitas vezes você tem uma sintomatologia que eventualmente não aparece no exame clínico que você fez, no exame laboratorial que você fez, mas que o médico, com a experiência que tem, ele detecta isso pelo exame clínico. Ele vai saber, como é o seu caso agora falou, não se deixar levar apenas por aquilo que o laboratório disse. E hoje, diagnóstico é dado assim, a gente sabe. E um cuidado maior que tem que se tomar, né? Não os exames de imagem, mas os exames de sangue, por exemplo. Sim. Aquilo que vem lá dito como... As pessoas interpretam como normal, enquanto está escrito lá valor de referência. E o valor de referência é muito grande. E tem todo tipo de seres humanos naquele valor de referência. A variação do normal e o doente estão naquele valor de referência, que é muito grande geralmente. Então, se você não para pensar que isso tem que ser interpretado de uma maneira mais interpretativa mesmo, e não matemática, né? Você acaba dizendo que está todo mundo normal, né? E nem sempre está. Claro. E tem coisas que a medicina não mede, né? Essa história da fadiga tem muito a ver com energia. E não tem um exame, né? Qual é a causa? Esses quadros são sempre associados a alguma situação de estresse crônico. Tá. Né? Não é levar um tiro, isso não dá fadiga adrenal, não dá fadiga crônica. Estresse emocional, estamos falando. Ou de desgaste físico mesmo. Tá. Então, quais são as situações mais comuns? Um emprego que você não suporta e não pode se livrar dele. Um relacionamento conjugal também que não se resolve. Ter que tomar conta de algum parente querido, doente, acamado, doença demorada, desgastante fisicamente. Exagero em atividade física. São sempre questões ligadas a levar o seu corpo ao limite, seja do ponto de vista físico ou emocional. Levando a um desgaste da nossa glândula do estresse. A glândula suprarrenal é a grande glândula do estresse, ela faz adrenalina também. Né? Toda vez que você leva um susto e dispara o coração, um dos órgãos que está liberando adrenalina é a suprarrenal. Então, é sempre assim, você começa a conversar com os pacientes, estou fadigado, mas o que está acontecendo? Nada, minha vida está como sempre foi. Não, mas de um ano atrás, aí você vê que tem uma história, né? E às vezes precisam 1, 2 consultas para o paciente se sentir à vontade para te contar que algo não está bem na vida dele há muito tempo, mas sempre esteve assim. Não, exatamente por isso. Sempre esteve assim, algo que não está bom, que você não resolveu ou não podia resolver, e aí isso foi desgastando o seu corpo de várias formas. Uma delas é a fadiga adrenal. Ou seja, o endocrinologista vira também psiquiatra numa hora dessa? Mas o endocrinologista é um pouco psiquiatra. Nós só tratamos de doenças que não curam, né? É verdade. Só administramos. É, né? Verdade, porque a cura realmente só existe através de cirurgia, né? Ou do antibiótico, coisa assim, né? Diabetes não cura, excesso de peso não cura, tireoide não cura, administra. Administra, né? É verdade. Agora, qualquer pessoa pode ser portador dessa fadiga adrenal ou é necessário ter alguma característica específica? Não, qualquer pessoa. É um pouco mais frequente em mulher do que homem, mas não é uma doença familiar, não é uma doença genética, não é uma tendência. Né? Provavelmente, as situações tuas de vida foram te levando a se desgastar de um determinado modo. Por que todo mundo que não tem um quadro de desgaste crônico não vai desenvolver um quadro desse tipo? Porque ele pode ser mais bem preparado, ou a pessoa A pode ser exposta a contaminantes ambientais que a B não é, pode ter tido doenças associadas que precipitem o quadro ou não, pode ter tido que tomar remédios cronicamente que podem ajudar a desenvolver isso ou não. Então, não é todo mundo que vai desenvolver um quadro desse. Mas você não precisa ser uma pessoa especial no sentido médico para que desenvolva, né? Todos nós podemos chegar a ter esse tipo de coisa. Eu sei que não é fácil, mas como é que a gente pode chegar a um diagnóstico? Como é que você chega a um diagnóstico? Eu tenho que provar que eu não tenho nenhuma doença das mais clássicas que dê um quadro desse, tá? Isso não é tão difícil, né? Eu faço aquele check-up básico, dentro do básico está tudo, como eu te disse, normal, só que o paciente continua mal.
Aí eu vou tentar dosar a quantidade de cortisol que o meu corpo faz durante o dia, que é variável, né? Cada vez que você leva um susto, a produção de cortisol muda, aumenta. Então é diferente você avaliar uma glândula que a cada momento muda, porque é a glândula do estresse, de uma tireoide que é meio padrão o dia inteiro. Eu vou ver se essa quantidade de cortisol de manhã, de tarde e de noite está dentro de alguns padrões que a gente conhece. Eu posso otimizar isso dosando o cortisol na saliva. Alguns laboratórios melhores aqui de São Paulo fazem. Não é essencial, mas dá uma ajudinha a mais. Eu posso provar que esses hormônios masculinos que vêm da adrenal estão diminuídos numa pessoa que não deve estar. Quando que eles podem diminuir? Quando a gente fica mais velho, quando a gente envelhece. Então, se eu pego hormônios em quantidades baixas em alguém com 30, 40 anos, também já começa a chamar atenção. Eu posso dosar cortisol em urina de 24 horas, que aí eu tenho uma ideia da integral da produção do meu dia. Com tudo isso na mão, eu não tenho uma outra causa. Eu tenho um quadro clínico que bate. Eu examino o paciente e eu não acho outra doença nele. E eu tenho exames que falam, essa suprarrenal não está falida, né? Não está destruída, mas ela não está 100%, eu posso assumir que eu tenho um quadro de fadiga adrenal. É porque eu vejo, por exemplo, muita gente reclamando, fulano dorme, acorda cansado. E essa fadiga, ela é caracterizada por esse cansaço mesmo depois de horas e horas de descanso, né? Que tem vários quadros. Por exemplo, a história da apneia noturna. Sim. A pessoa também dorme e não descansa, né? No caso da fadiga tem algumas características. O sono fica melhor no começo da manhã. Na hora que você vai acordar, você quer dormir mais um pouco. Você piora mais ainda depois do almoço. E você, surpreendentemente, melhora depois das 6 horas e até começa a render melhor 10 horas da noite, 11 horas da noite. Dentro de um suposto quadro clássico, né? Porque sim, essas coisas não são tão bem definidas. E aí que você começa a ver, bom, além de dormir, além de acordar mal, tem algumas outras coisas, né? É claro, se essa pessoa for uma pessoa obesa e tiver ronco, você fala, bom, deve estar acordando mal por causa da apneia noturna, né? O que não é uma exceção. A quantidade de pessoas com excesso de peso é muito grande. Você pode começar, por azar, juntar quadros, né? Entendi. Você vai somando coisas ruins, né? Há tratamento, né? Há tratamento. Quando há uma causa retirável, né, é o melhor caminho para começar. Tá. Mas doutor, eu estou com meu pai que teve um AVC, está na cama, eu tenho que cuidar e ele está lá em casa, né? Não dá para tirar o pai. Então, o pai continua lá doente. Se você for fazer dosagens de minerais, vitaminas, a maior parte deles vai dar dentro de uma faixa de normalidade. Porque falta dessas coisas, você tem que ter uma desnutrição muito prolongada, né? E o que a gente está falando nesse caso é que você tem um gasto acelerado, não uma falta de ingesta. Entendi. Então, por experiência clínica, embora às vezes o exame esteja normal, a vitamina C, a vitamina E, o número de glóbulos vermelhos, tudo, você percebe que se você repuser determinados minerais, determinados aminoácidos, determinadas vitaminas, em doses não cavalares, em doses de suplementação mesmo, corrigir uma dieta, às vezes, junto com esse quadro, vem uma dieta totalmente errada, que não é, o fato de alguém comer errado não significa não somente que ele não come certo, mas que ele está sendo agredido por aquela comida errada também. Então você tira o agressor, que é um junk food, um fast food, tá, e coloca uma dieta mais adequada. Você tenta ver se arranja um tempo para essa pessoa fazer uma atividade física leve, porque intensa ela não vai aguentar, para tentar diminuir o estresse. Ver o que pode ser feito em termos de melhora do sono. E, em último caso, se houver queda desses hormônios masculinos, você repõe, sempre levando em conta custo-benefício. E, por último ainda, se nada disso tiver deixado o paciente melhor, você pode dar doses fisiológicas de cortisona, que é o que a gente dá para pessoas que têm a glândula suprarrenal destruída. A gente dá uma cortisona que, inclusive, no Brasil não tem pronta, você tem que mandar preparar, que é a hidrocortisona, que é mais parecida
com a nossa, né? Não tem no mercado. Quer dizer, se não acompanhada corretamente, essa doença pode evoluir para um outro quadro qualquer, né? Então, desgaste crônico leva a alguma outra doença crônica. Pode ser um câncer, pode ser uma pressão alta, pode ser um diabetes, pode ser só uma vida muito infeliz e cansada e que não precisaria ter isso, né? Você poderia ser ajudado. E todo esse tratamento que não tem um remédio específico, no caso da cortisona até é um remédio específico, mas faz com que essa pessoa vá melhorando de uma forma muito lenta, porque ela demorou muitos anos para chegar lá. Talvez você não consiga tirar o fator causal. Então ela vai ter que paciência de aceitar uma ajuda médica que vai durar meses, né? Porque, como eu te disse, como não tem um exame tão alterado, muitas coisas a gente faz por tentativa e erro. Eu achava que era mais essa vitamina que estava faltando, poxa, você não melhorou tanto, eu dou a outra. E isso demora meses, até ano, para a pessoa ficar melhor. Muito obrigado. Eu estou muito contente, Omar, com esse nosso papo, porque eu tenho absoluta certeza que foi uma prestação de serviço de primeira grandeza, que muita gente tem e não sabe. Pelo menos procurar um médico para ver se se você tem algo mais. Exatamente. Né? Eu acho que as pessoas deveriam aprender uma coisa, que não tem essa história de estou cansado e não tem nada a fazer. Sempre tem. Mágica não tem. Mas um pouquinho, você pode melhorar 10%, 20%, 50%, mas sempre tem algo a fazer. Obrigado, mais uma vez. Prestou atenção? Então tá aí. Obrigado, querido. Mais uma vez. Muito obrigado. Foi meu prazer. Não me tire ele, não. Obrigado, querido. Quanta